Sejam bem-vindos a mais uma aula de estabilidade de taludes e nesta aula abordaremos alguns aspectos introdutórios relacionados aos métodos de análise de estabilidade de taludes. Antes de entrarmos no tema da aula, é um momento de revisão. Embora já tenha um tempo que nós tivemos nossa primeira aula, fica a questão, né? Quais são os processos geodinâmicos de nosso interesse, né? Do escopo da nossa disciplina aqui. Bom, né? São os movimentos de massa. E quais são os tipos de movimento de massa? Bom, existem os rastejos, as quedas, os escorregamentos e as corridas. Então, rapidinho, vamos só esmiuçar, só para relembrar um pouquinho, porque relembrar é viver. Bom, né, os rastejos são caracterizados por por uma movimentação lenta e que basicamente, para que a gente consiga identificá-lo, a gente vai se basear em alguns métodos, né, alguns indícios indiretos, né, como árvores tortas, né, trincas, e essas trincas podem corresponder a degraus de abatimento, postes tortos, né, muros embarrigados, cercas tortas e estruturas rígidas também tortas. Quando a gente pensa nos escorregamentos, a gente tem aqueles escorregamentos de três tipos. A gente pode classificar os escorregamentos em três tipos: os escorregamentos ou deslizamentos planares ou translacionais, os escorregamentos ou deslizamentos em cunha e os escorregamentos ou deslizamentos circulares ou rotacionais. E o que os diferencia justamente é a forma da superfície de ruptura. Nos escorregamentos, né, planares tem-se superfícies planas, geralmente condicionadas a algum tipo de descontinuidade geomecânica, seja estruturas geológicas, seja contato solo-rocha. Os escorregamentos em cunha têm-se, né, a interseção de dois planos de descontinuidades, o que vai condicionar a formação dessa cunha. E nos circulares, a superfície de ruptura ela é caracteristicamente côncava, né? Portanto, circular. Aqui a gente tem, em relação aos escorregamentos planares, a gente tem várias, como eu já disse, né? A gente pode condicionar a gente pode envolver somente rochas, quando são estruturas geológicas que condicionam a superfície de ruptura, ou também a gente tem aí a movimentação envolvendo seja materiais rochosos, seja solos, né? Quando a gente avalia ali a movimentação que é condicionada por uma superfície de descontinuidade, né? Condicionada pelo contato solo e rocha. Geralmente, quando a gente pensa nos escorregamentos circulares, a gente já tem um material mais caracteristicamente homogêneo. Então, dessa maneira, geralmente a gente vai associar, né, os escorregamentos circulares a solos. Porém, quando a gente tem maciços rochosos muito fraturados, né, esse elevado grau de fraturação faz com que o material comece a se comportar de forma mais isotrópica, portanto mais homogênea. Então, dessa forma, é possível, né, em maciços rochosos muito fraturados, é possível a deflagração de superfícies de ruptura circulares. Quando se trata das quedas, essencialmente a gente está falando de movimentos que vai envolver material rochoso, né? Rochas, bloco de rochas mesmo. Aqui a gente tem os rolamentos de bloco, né? Necessariamente esses blocos eles se desprendem, enfim, geralmente imersos em horizontes de alteração, em solos, enfim, e eles rolam, né? Eles rolam alguma encosta. Temos as quedas de bloco, propriamente dito, em que há o desprendimento desses blocos e eles caem em queda livre, e temos também os tombamentos, né, em que esses blocos tombam. Então, a grande diferença entre
os tombamentos e as quedas de blocos, né, está na forma, está sobretudo na orientação das descontinuidades que estão delimitando esses blocos, né? Quando a gente tem aqui nos tombamentos, caracteristicamente, a superfície de descontinuidade que está, existe uma superfície de continuidade que mergulha contrariamente à encosta, o que vai permitir com que haja, né, esse tombamento. Já nas quedas de blocos, a gente acaba tendo, né, conseguindo visualizar descontinuidades que mergulham no mesmo sentido aí, ou paralelamente às encostas, né? E por fim, as corridas de massa, sejam corridas de lama, de terra ou de detritos, né, que elas geralmente estarão associadas às drenagens, enfim, são muito velozes, movimentam-se como fluidos mesmo, fluidos viscosos, e têm uma alta capacidade de carregar, uma alta capacidade de transporte. Aqui é só um exemplo para vocês relembrarem, um bloco que foi, né, arrastado, transportado por uma corrida de massa, e aqui uma pessoa só, né, a efeito de escala. Então percebam o poder destrutivo desses materiais. É óbvio que aqui eu me concentrei em movimentos de massa, mas a gente sabe muito bem, como a gente discutiu na última aula, que os processos erosivos também podem deflagrar movimentos de massa, né? Sobretudo quando envolve-se o desenvolvimento de vossorox. Então agora vamos ao que nos interessa, né? Qual é o objetivo da utilização de métodos de análise de estabilidade? Então, ou seja, qual é o objetivo no final das contas da nossa disciplina, né? Qual que é a função dessa análise? Bom, então vamos lá. O objetivo, justamente, né, desses métodos de análise de estabilidade é avaliar a possibilidade de ocorrência de um escorregamento em solos e em rochas nas encostas e taludes. E o que eu quero, né, dizer com isso, basicamente? A gente, né, essa avaliação, né, para a gente esse objetivo, a gente vai envolver um conjunto de métodos, né, que a ideia com os quais a ideia é quantificar o quão próximo da ruptura um talude está, né? E a gente vai basear em um conjunto de fatores, que são justamente os parâmetros geomecânicos, os parâmetros geotécnicos. E por isso que é muito importante que a gente tenha em mente que a caracterização geológica geotécnica para a determinação dos parâmetros geomecânicos, geotécnicos, dos maciços, sejam terrosos, sejam rochosos, elas devem ser muito bem feitas, né? Não devem ser feitas de qualquer maneira. Justamente que serão esses dados que serão utilizados para a obtenção dos parâmetros geomecânicos e, consequentemente, vão basear, né, algum método de análise de estabilidade de taludes, ok? Inicialmente, a gente vai dividir esses métodos em dois grandes grupos, né? O primeiro deles são os métodos ditos probabilísticos e o segundo deles são os métodos, né, considerados determinísticos. Os métodos determinísticos são os métodos mais utilizados para análise de estabilidade de taludes, né? E geralmente, esses métodos eles têm por base o conhecimento, né, ou a seleção de valores das variáveis que vão governar o comportamento do material, né, que está sujeito à análise de estabilidade, né? Então, como eu já tinha dito, né, como eu já tinha dito sobre a importância de uma caracterização geológica geotécnica bem feita, justamente porque, né, esses valores dessas variáveis que vão governar o comportamento do material vão ser obtidos, né, com base nos dados da caracterização geológica geotécnica. Diante disso, quais são os métodos determinísticos, né? Os métodos determinísticos, eles podem
ser divididos, né, em análises cinemáticas, em métodos analíticos e em métodos numéricos. Quando se trata, né, nos métodos cinemáticos, essa análise de estabilidade vai se basear na análise cinemática, né? Eu espero que vocês se lembrem ainda da análise cinemática, como a gente viu na disciplina EG, né, 138, Geologia de Engenharia e Geotecnia, em que a gente vai basicamente trabalhar com as relações angulares, né, analisar as relações angulares entre as descontinuidades, né, entre as descontinuidades que seccionam um maciço rochoso, a orientação da encosta do talude e também com o parâmetro geomecânico, né? Que vocês se lembram qual? Eu espero que sim, né? Mas que é o ângulo de atrito interno do material, né? Do material. Então, com base nessa relação angular, pode-se determinar a possibilidade, né, ou a condição ideal para que aconteça a ruptura. E, obviamente, que essas análises, né, e a ideia e a relação angular, ela vai ser diferente de acordo com cada tipo de ruptura, tipo de movimento. É válido lembrar né, que essa análise da relação angular entre as descontinuidades que seccionam o maciço e, né, a orientação, seja do talude ou da encosta, né, ela vai ser com base em projeções estereográficas, né? Então a gente vai usar um estereograma para tal, aquele que vocês aprenderam lá em estrutural com a MOS, né, com a análise, a trabalhar com estereograma e que a gente viu um pouco mais rapidamente em geologia de engenharia. Né? Mas existem programas que conseguem fazer tais projeções, né, estereográficas. Bom, então aqui é um exemplo, né? Esse programa aqui é o DIPS, da Rock Science, que vai trabalhar com essa análise fazer análises para cada tipo de ruptura, né, que é passível às análises cinemáticas. Né? Lembrando que se a gente tem tipos de rupturas diferentes, a gente tem parâmetros diferentes para análise de cada tipo de ruptura. Né? Aqui a gente vai, né, conversar melhor sobre essas, é só uma introdução. Aqui a gente tem um estereograma que analisa a ruptura a ruptura planar. Aqui a gente tem o estereograma que analisa a ruptura em cunha. E percebam o seguinte, né, que são os mesmos dados do talude e os mesmos dados das descontinuidades. Então percebam que primeiro tinha uma zona avermelhada aqui, que era em cunha, porque a relação angular é diferente, as feições, os parâmetros analisados são diferentes. Aqui a gente tem, né, a análise da ruptura em cunha. Então, em vermelho aqui, a área em vermelho é uma área crítica na qual aconteceria o escorregamento em cunha. E os pontos, né, os pontos no estereograma representam a linha de interseção entre duas descontinuidades. Caso essa linha de interseção esteja posicionada na frente do talude né, caindo com um ângulo superior ao ângulo de atrito interno, haverá, né, possibilidade de ruptura em cunha. E aqui a gente tem a situação, né, para análise cinemática dos tombamentos, né, que como eu disse lá atrás, na aula passada e agora rapidinho na revisão, que para que haja a possibilidade de tombamento, né, deve haver, né, alguma descontinuidade geomecânica que mergulhe contrariamente à encosta ou ao talude, né, para que permita esse tombamento. Então aqui a gente tem o vetor que representa a descontinuidade geomecânica que está contrária, né,
a face do talude, visto que a face do talude é representada por esse grande círculo em azul. Então percebam que com os mesmos dados, os parâmetros analisados aqui são parâmetros distintos, né? As relações angulares para que aconteçam um escorregamento em cunha, um escorregamento planar ou um tombamento, eles são diferentes. Agora, quando a gente fala dos métodos analíticos, esses métodos eles vão basear-se são métodos que analisam uma situação de equilíbrio limite, né? E nesses métodos haverá o cálculo, né, a determinação do fator de segurança ou coeficiente de segurança. E o que é o fator de segurança? É a razão entre a somatória das forças estabilizantes que estão submetidas a um talude, e as forças instabilizantes, nas quais um talude, uma encosta está submetido. Então, quando a gente pensa em forças estabilizantes, a gente também vai falar melhor, né, nas próximas aulas. Quando a gente pensa em forças estabilizantes, a gente está falando, né, relacionado ao atrito, né, a coesão. E quando a gente pensa em forças instabilizantes, a gente está falando do peso da cunha que estará acima das superfícies de ruptura, né, do aumento da saturação, entre esses aspectos, esses parâmetros, na realidade, né? Bom, dessa forma, né, quando a gente pensa no equilíbrio limite propriamente dito, a gente tem uma situação como essa. Fator de segurança igual a 1. Significa dizer que, né, as forças estabilizantes são iguais às forças instabilizantes. Dessa maneira, implica dizer que a gente está numa situação em que a ruptura é iminente, né? Em que qualquer variação haverá ruptura. Então, numa fator de segurança igual a 1, a gente está numa situação de equilíbrio de forças, numa situação iminente de ruptura, né? Quando a gente tem uma situação cujo fator de segurança é superior a 1, implica dizer que a somatória das forças instabilizantes, né, é maior que a somatória das forças instabilizantes. Então, dessa maneira, significa dizer que tá bacana, tá ok, né? O talude realmente, a encosta realmente está instável e não está em situação em que haverá ruptura. E quando a gente analisa uma situação em que o fator de segurança é inferior a 1, implica dizer o quê? Que as forças instabilizantes são maiores que as forças estabilizantes. Dessa maneira, né, se as forças instabilizantes superaram as forças estabilizantes, implica dizer que haverá ruptura nessa situação. Ok? Então, geralmente a análise, né, o cálculo, a determinação do fator de segurança, ela pode ser feita numa situação em que a gente já imagina que possa haver, né, algum tipo de situação estabilizadora no talude, ou então mesmo o cálculo, né, do fator de segurança, ele pode estar envolvido na questão do projeto, né, para a construção de um talude, enfim, em que já face as caracterizações geotécnicas, e no projeto, né, já se calcula todas essas forças para garantir, né, que há uma situação instável. E para tal, né, não só para tal, existe uma NBR, né, uma ABNT, NBR 11.682 de 2008, né, que ela vai balizar um fator de segurança mínimo, né, aceitável para determinado tipo de obra. Né? Para cada tipo de obra, é obra de infraestrutura, é obra de prédio, enfim, né, é obra de talude, que seja. E que aí ela vai dar as orientações, então a NBR 11.682 de 2008, que ela vai indicar quais são os fatores
de segurança mínimo admissível para determinado tipo de obra, né? Então, né, quando a gente faz antes da ruptura, a gente está pensando em uma situação mesmo mitigadora, né, de tentar manter a estabilidade daquele talude. Porém, quando se conhece a topografia, a morfologia de uma encosta de um talude e que não foi estudado, né? E que ou que já tenha sido estudado, enfim, e que houve a ruptura, é possível, né, fazer retroanálises. E essas retroanálises são análises feitas com o intuito, né, pós-ruptura, desde que se conheça o talude, né, as características geométricas do talude antes da ruptura, né, e o objetivo dessas retroanálises é conhecer os parâmetros geomecânicos e as condições, os parâmetros de resistências no momento da ruptura, né? E se a gente está pensando no momento da ruptura, a gente está falando, né, de tentar encontrar os parâmetros geomecânicos, os parâmetros de resistência de um talude numa situação em que o fator de segurança é igual a 1, ou seja, forças estabilizantes iguais a forças instabilizantes, né? Isso ficou claro, né? Ficou claro? E por fim, dentre os métodos numéricos, dentre os métodos determinísticos, temos os métodos numéricos. E eles basicamente vão se basear, são métodos mais complexos, né? E eles vão se basear em relações de tensão e deformação. E para a determinação dessas relações de tensão e deformação, são necessários alguns aspectos do comportamento mecânico do material, como, né, o que representa aqui, né, o módulo de elasticidade, o que representa, né, isso aqui, justamente a resistência ao cisalhamento do material. E não pode ficar para trás, né, além de parâmetros como método de elasticidade, resistência ao cisalhamento, também é necessário que a gente tenha noções do estado de tensões desse maciço, né? E justamente esses métodos, análise de estabilidade, ela vai se basear ela vai se dar, né, com a utilização de equações diferenciais, né? Por isso que é um método de maior complexibilidade, né? Lembrando que no final das contas, de fato, essa disciplina vai abordar os métodos numéricos, né? Os métodos que se vão basear em equilíbrio limite e determinação de fator de segurança, né? Visto que a nossa carga horária é só de 30 horas, não sendo possível abordar outros métodos. Então, tendo superado os métodos determinísticos, né? Quando a gente fala dos métodos probabilísticos, a gente está falando de métodos que vão se basear na frequência de ocorrência de certas condições para que haja deflagração da ruptura, né, do movimento de massa. E justamente, né, porque se sabe que os parâmetros geomecânicos eles podem apresentar grandes dispersões, né? E nos métodos determinísticos, a gente acaba considerando esses parâmetros geomecânicos como fixos e conhecidos. Já os métodos probabilísticos, eles vão quantificar as incertezas oriundas da variabilidade dos parâmetros geotécnicos, o que vai permitir, né, a determinação da probabilidade de ruptura e também a determinação de um índice de confiabilidade, ok? Então, cada vez mais, né, com o desenvolvimento também de tecnologias, enfim, de programas que subsidiam e ajudam nessas análises estatísticas, né, esses programas têm sido, esses métodos têm sido mais utilizados, né? E obviamente é interessante que às vezes não só os métodos de análise de estabilidade têm probabilísticos, né, que vão se basear em estatísticas, enfim,
são mais utilizados, como também existem aí diversos trabalhos associados à análise, a determinações estatísticas e automatizadas de alguns parâmetros geomecânicos também. Se a gente pensar, como vocês viram lá em geologia de engenharia, né? E geotecnia, a gente caracteriza maciços rochosos e posteriormente é feita a classificação geomecânica desses maciços rochosos, né? E eu vi um trabalho meses atrás, um trabalho, uma tese de doutorado, em que o autor, ele utiliza de inteligência artificial, né, e análise de banco de dados para classificação geomecânica automatizada e estatística, né? Então, esses métodos, não só os métodos de análise probabilísticos têm se difundido, mas também, né, métodos de avaliação, métodos de utilização de inteligência artificial para determinação de parâmetros geomecânicos também. Vamos pensar, né? A gente tem os métodos probabilísticos, os determinísticos, os mais utilizados são os determinísticos, e os determinísticos podem ser, né, métodos cinemáticos, métodos analíticos, métodos numéricos, sendo os métodos, né, analíticos baseados em métodos de equilíbrio limite. Bom, mas a questão é, qual é o melhor método? Qual método eu vou utilizar, né? Dessa gama de métodos existentes. A escolha do seu método, né, e o método que vai ser adotado na análise de estabilidade de taludes vai depender do critério de ruptura do evento que você tá, né, do movimento que você está analisando, né, da instabilidade que você vai analisar. Então, e a gente sabe que existem diversos critérios de ruptura, justamente porque o critério de ruptura está associado ao tipo de ruptura, né? Se você tem uma ruptura em cunha, você tem um critério de ruptura diferente, né, quando você tem um deslizamento planar, uma ruptura circular, ou um tombamento, né, uma queda de blocos. Então, a análise vai depender, a escolha da análise para a estabilidade de talude dependerá do critério de ruptura, né? E como eu já tinha dito, esse critério de ruptura, ou seja, né, até a escolha do método de análise depende do movimento de massa que a gente tem, né, do tipo de movimentação, consequentemente vai culminar numa diferente superfície de ruptura, e também do material que está envolvido, né? Que obviamente que você tem um talude em rocha, por mais que ainda seja uma superfície, uma ruptura planar, um talude em rocha, o comportamento e o critério de resistência, né, e o critério de ruptura vai ser um pouco diferente se você tem, né, ainda uma ruptura planar, porém no contato é solo-rocha. Então, vai depender bastante da forma como se desenvolve o movimento e do material que está envolvido, justamente porque as características, né, os parâmetros geotécnicos, as características geomecânicas de rochas são diferentes de características geomecânicas dos parâmetros geotécnicos das rochas e solos, né, comportam-se de maneira diferente. Para tudo, porque ficamos por aqui. Até a próxima.